Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós temos focado nesses últimos tempos a revelação. A revelação que Deus nos dá. A fé é uma revelação, mas não é uma revelação que a pessoa conquista numa faculdade de teologia. A revelação de Deus é algo sublime, grande, glorioso, porque quando Deus revela para nós algo, então nós somos levados pelo poder, a força do Espírito Santo a agir aquela revelação e tomar posse ou conquistar aquilo que a revelação determinou. Você vê, por exemplo, a mulher, durante 12 anos, vinha padecendo de uma hemorragia. 12 anos ela vinha gemendo. E segundo a Bíblia, ela tinha gasto tudo que tinha, tudo que possuía com médicos, com remédios, e não havia obtido nenhum resultado. Ela continuava sangrando. Continuava sangrando. Obviamente, quando ela ouviu falar de Jesus, ela saiu da sua casa e foi onde ele estava. Não era um lugar perto. Não tinha ônibus, nem trem, nem táxi. Ela tinha que ou vir de burro ou vir a pé. Sendo que ela tinha gasto tudo o que possuía para poder ficar curado com os médicos, certamente eu acredito que ela não tinha mais nada a não ser as pernas para andar. E ela foi aonde estava Jesus. Mas a surpresa foi que quando ela chegou e viu Jesus, ela não viu apenas Jesus, ela viu uma multidão. Porque assim como ela estava sofrendo, outras pessoas, a multidão, estava sofrendo também com outras enfermidades, com outras moléstias. Então você pode imaginar quantas pessoas estavam ali ao lado de Jesus. Então, o que aconteceu? Veio logo a voz da dúvida. A voz da dúvida é a voz do mal, que vem para neutralizar toda e qualquer esperança, ou fio de esperança que a pessoa tem. E isso aconteceu com aquela mulher. Um fio de esperança em ser curada veio ser abatida por uma dúvida. Poxa, se tem tanta gente, tantas pessoas necessitadas, ele não vai me atender. Porém, ao mesmo tempo que veio a voz da dúvida, surgiu a voz da fé. A voz da fé é justamente a revelação de Deus. A voz da fé é justamente a revelação do Espírito Santo. Por quê? Se por um lado havia a voz da dúvida, por outro surgiu a voz da fé, que é uma revelação, que foi uma revelação para ela. E quando ela ouviu a voz de Deus, quando ela ouviu aquela revelação, quando a ela foi revelada a fé, ela mudou a maneira de agir, ela mudou a maneira de pensar. Porque se antes ela estava pensando em desanimar, a partir do momento em que ela recebe aquela revelação do Espírito Santo, ela na mesma hora retrucou, refutou, recusou a voz da dúvida e disse: não, eu vou lá. Nem que eu tenha que tocar na orla da sua vestidura, vai ser suficiente. Eu não vou nem precisar falar com ele. Eu vou tocar na orla da sua vestidura e vou ficar curada. Você verifica, minha amiga, meu amigo ouvinte, que a voz da fé faz superar as dificuldades, faz superar o desânimo, faz superar
a dúvida. À primeira vista, a mulher hemorrágica ouviu duas vozes, duas mensagens. A primeira, de dúvida. A voz da dúvida surge sempre na vanguarda para desanimar. Com ela vem as circunstâncias. No caso dela, havia uma enorme dificuldade para chegar ao Senhor Jesus. Haja vista a multidão que o comprimia para também receber a sua virtude. Quer dizer, com a voz da dúvida, tudo contribuía para ela desistir. Mas quando surgiu a voz da fé, a voz da certeza, quando surgiu a voz da revelação, que obviamente é dada pelo Espírito Santo, nem todos têm essa fé, nem todos têm essa revelação. Quem tem, tem, quem não tem, não tem. Essa é a realidade. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, e ela foi uma das escolhidas. Então, quando vem essa voz, a revelação, então vem a solução daquilo que nós queremos. Tudo que você precisa, na realidade, é ter essa revelação. A revelação do Espírito Santo de que, por maior que seja a sua necessidade, o seu dilema, o seu problema, com a mensagem direta de Deus, do trono de Deus para o seu coração, então você não tem mais dúvida e você é capaz de superar todo e qualquer problema, qualquer dificuldade e alcançar aquilo que você quer. Mas, ô bispo, o que eu faço para que Deus venha falar comigo? O que eu faço para que o Espírito Santo venha me revelar a vontade dele? Pois é, minha amiga e meu amigo ouvinte. Ontem nós falávamos a respeito da revelação que é feita pelo Espírito Santo àqueles que são escolhidos, aqueles que foram chamados e escolhidos, foram escolhidos. E a pergunta ficou no ar, porque, infelizmente, muitos são chamados e ficam de fora. Apenas poucos são premiados com a revelação. Poucos são agraciados com a revelação do Espírito Santo. E a pergunta que deixamos no ar é: por quê? Ou como eu posso fazer, o que eu devo fazer para que o Espírito Santo venha me revelar? Porque eu quero ser também revelado. E nós sabemos que a maioria das pessoas que estão nas igrejas, que ocupam um banco, uma cadeira nas igrejas pela manhã, ainda não foram reveladas. Nós sabemos, infelizmente, esse é um fato, é uma realidade. Mas por quê? Por que essas pessoas não foram reveladas? Por que muitos filhos de pastores, de bispos, filhos de crentes, não foram revelados? E por que alguns poucos foram revelados? O fato é que, minha amiga, meu amigo ouvinte, uma das coisas que mais aborrece o coração de Deus é o fingimento, é a hipocrisia, é a insinceridade. Deus abomina, simplesmente abomina a hipocrisia. Você se lembra que Jesus disse que meretrizes e prostitutas precederão a muitos no reino de Deus? Por quê? Porque
entre prostitutas, entre as meretrizes, entre as pessoas que vivem no pecado, as pessoas mais pecaminosas desse mundo e que fazem até mal às outras pessoas, muitas dessas pessoas fazem mal, vivem no pecado, mas são pessoas que no fundo do coração são sinceras, são honestas. A pessoa pode viver no pecado e ainda assim ser sincera. É o que nós mais encontramos entre as pessoas. Muitas pessoas, muitos bandidos, muitos ex-assaltantes, assassinos profissionais se convertem ao Senhor Jesus quando encontram oportunidade. Por quê? Por que essas pessoas são reveladas? Muitas pessoas que eram de péssima qualidade, pessoas que tinham uma índole má, nociva à sociedade, se convertem ao longo da vida. Por quê? Porque elas são sinceras, elas vivem no erro, muitas viveram no erro. Por quê? Porque não conheciam a verdade. Então, quando essas pessoas têm a oportunidade de conhecer a verdade, conhecer Jesus, elas, por causa da sinceridade, o desejo sincero de conhecer a verdade, faz com que o Espírito Santo venha escolhê-las, venha premiá-las com a revelação. Por isso que você vê, por exemplo, na Igreja Universal do Reino de Deus, nós temos ex-bandidos, ex-assaltantes, ex-traficantes, ex-prostitutas, ex-homossexuais, ex-tudo. Por que são ex? Porque simplesmente eles viviam no pecado, porém eram sinceros. Eram sinceros. Enquanto que há muitas pessoas que vivem nas igrejas, mas não são sinceras. Não são sinceras. Elas são fermentadas. Lembra que Jesus falou: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Por quê? O fermento é um elemento que faz a massa crescer. O fermento é que faz o pão crescer. E Deus sabe o que está por trás do fermento. Ele sabe a realidade das pessoas. Ele conhece o nosso coração, o nosso espírito. As profundezas do nosso ser estão diante de Deus. Então não adianta a gente querer fingir uma santidade, querer fingir uma espiritualidade, quando na realidade precisamos sim de conversão, precisamos sim de arrependimentos, porque as pessoas insinceras, e que são a maior parte que tem por aí, que são até crentes, que conhecem bem a Bíblia, no fundo, lá no fundo do coração, são pessoas que têm invejas, são pessoas que nutrem sentimentos ruins contra outras pessoas, são pessoas que têm olhos maus, são pessoas de má índole. Por quê? Apesar de estarem na igreja ou nas igrejas, conhecerem a Bíblia, conhecem a Bíblia, mas a elas não foi revelado. Por quê? Porque elas são insinceras. Elas trazem dentro de si o fermento do farisaísmo. Você verifica que Jesus, dentre todas as palavras de Jesus, o discurso mais duro que o Senhor Jesus fez foi contra os hipócritas. Deus abomina a hipocrisia. Deus abomina a hipocrisia. Lembra quando ele falou: ai de vós, hipócritas, fariseus hipócritas, porque coais o mosquito, mas engolis o camelo. E essa é a realidade. Porque os hipócritas, as pessoas hipócritas, as pessoas fermentadas e de hipocrisia, não são reveladas as grandezas de Deus. A elas não há o direito de conhecer a Jesus, de nascer de novo, porque são hipócritas, são fingidas, são enganadoras.
pelo lado de fora, são até religiosas, aparentam uma santidade, leem a Bíblia, andam com a Bíblia cada vez maior debaixo do braço, mas por dentro trazem ódio, mágoa, falam mal das demais pessoas, julgam as pessoas. São pessoas que são fofoqueiras, que estão sempre semeando intrigas e contendas entre os irmãos, falando mal dos servos de Deus. Ora, esse tipo de pessoa, jamais o Espírito Santo vai se revelar, mas, em compensação, ele se revela à prostituta, à pessoa que é macumbeira, ele se revela ao assassino, ao ladrão, ele se revela àquelas pessoas mais pecadoras, entre aspas, dentre os homens, digamos assim. Ele se revela a essas pessoas, por quê? Porque essas pessoas, aquelas que são sinceras, elas vivem no pecado porque não conhecem a verdade. Então elas vivem dentro daquilo que elas conhecem. Mas quando apresentam essa sinceridade e há uma oportunidade, o Espírito Santo se revela para elas. Enquanto isso, aqueles crentes que estão nas igrejas, que estão dizendo aleluia com a boca, mas o coração está sempre olhando com maus olhos o irmão, a irmã, ou qualquer outra pessoa, estão sempre condenando. Se a pessoa vai com um vestido assim ou com um vestido assado, ela fica condenando, fica apontando o dedo. Tem um dedo apontando para a pessoa que está mal vestida ou que está vestida não de acordo para um domingo pela manhã. Só que ela não sabe que aquela pessoa, às vezes, vai com uma roupa apertada porque ela engordou e não tem dinheiro para comprar uma outra roupa melhor. Então, as pessoas são julgadas pelos fariseus, pelos fingidos, pelos hipócritas, que cantam aleluia para Deus. Mas as suas vidas, na realidade, são ofertas podres, ofertas coxas. São ofertas quais animais cegos. E Deus não aceita esse tipo de louvor. Não adianta ficar cantando, não adianta ficar orando, não adianta ficar louvando só de boca, porque o coração está longe de Deus, já que está sempre condenando o seu semelhante. Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, conhece os hipócritas, os fingidos. E porque ele conhece, ele não se revela. Ele simplesmente não se revela. Então essas pessoas fazem parte da igreja, são membros da igreja, só que essas pessoas não conhecem Jesus. A elas não foi revelado o Senhor Jesus. E por isso ficam patinando na igreja, ficam somando na igreja número, mas não fazem parte do reino de Deus. Jesus disse: ai de vós, escribas, hipócritas, porque coais, evitais o mosquito, mas engolis o camelo. Às vezes a pessoa não rouba, não mente, não adultera, mas fala mal do servo de Deus, fala mal do irmão, da irmã, da outra pessoa, está sempre com os olhos críticos em cima dos outros. E Jesus disse: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Então nós temos aí a razão do porquê que muitas pessoas estão nas igrejas, muitas pessoas conhecem a Bíblia, muitas pessoas foram chamadas, mas não foram escolhidas. Estão do lado de fora. E naquele dia onde dizer: Senhor, nós não expulsamos demônios no teu nome? Senhor, em teu nome não pregamos o evangelho? Nós não curamos enfermos? Ele disse: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Quer dizer que não adianta a pessoa cantar aleluia na igreja pela manhã de domingo, mas viver no pecado,
ou viver na mentira, no engano, na ilusão, se fazendo de santo, de santa, mas por dentro é como os lugares onde são colocados mortos. São túmulos que por fora são pintados de branco e florido, mas por dentro só tem ossos secos. Minha amiga, meu amigo ouvinte, o que fazer? Você pergunta, o que eu faço, bispo? O que eu faço para que o Espírito Santo venha me converter, para que o Espírito Santo venha se revelar para mim, para que eu possa conhecer Jesus? Você tem que colocar o seu rosto no chão. Você não tem que ficar olhando para A, B ou C. Você não tem que olhar para ninguém. Você tem que olhar para si, para dentro de si. Ver onde você errou, ver onde você cometeu erro, onde tem cometido erro, e pedir perdão a Deus. E confessar os seus pecados. E dizer, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu preciso da salvação. Tem compaixão de mim. Você tem que buscar, minha amiga, meu amigo ouvinte. Você tem que buscar com o joelho no chão. Você tem que buscar de todo o coração. Do contrário, você estará sendo chamado, mas nunca escolhida. Que Deus tenha misericórdia da sua alma. O profeta velho diz conhecer toda a Escritura Sagrada. O homem de Deus vive pela fé as palavras contidas na Escritura Sagrada. O velho profeta relembra seu passado para se impor no presente. O homem de Deus vive com temor o presente para garantir seu futuro. O profeta velho ouve em seu coração a voz do seu eu, baseada em sua sabedoria. O homem de Deus ouve a voz do Espírito Santo pela dependência de sua direção. O profeta velho tem o olhar de malícia. O homem de Deus tem a pureza da misericórdia. O profeta velho vive uma rotina no seu dia a dia. O homem de Deus vive a diferença pelo seu novo coração. Igreja Universal do Reino de Deus.